Bom dia, gente. Que bom. Que bom. E eu estou lembrando também, André, que nós fizemos há 2 anos atrás, um curso maravilhoso. O André, de forma muito carinhosa, cedeu o espaço, e vocês, lógico, para que nós tivéssemos esse curso. Foi um curso de coaching e de mentoria espiritual. E acho que uma semana, nós viemos para cá para fazer esse curso. E o André fez parte também, então foi muito bom, muito bom. Como ele disse, eu trouxe os CDs da Vineyard, tem DVDs também, de canções que você já tem cantado durante esses anos todos. Vem Esta Hora, Me Derramar, Reina em Mim. Então tem vários CDs da Vineyard ali, tem os mais novos e tem os mais antigos, e tem DVDs também. O CD é 20 e o DVD é 35. Se você se interessar, o Lucas está ali. Lucas, não é Lucas? Lucas vai estar ali com você, tá bom? Como ele disse, eu sou pastor da Vineyard, lá no Recreio dos Bandeirantes, e também, como o André, sou um plantador. Nós começamos igreja do zero e plantamos, e estamos nessa jornada toda. A minha linguagem, o meu discurso não é muito diferente do que ele estava compartilhando aqui com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Essa semana, um grande irmão lá da nossa igreja, ele trabalha para a Petrobras, e ele foi mandado embora. E isso o abalou muito fortemente. E eu estou acompanhando, falando com ele. E fui também na cerimônia de uma irmã nossa, de um casal lá da igreja. Eles casaram no civil e fizeram uma confraternização à noite. E ela também trabalhava no grande órgão do Estado e foi mandada embora. Então foi uma semana para conversar com esse pessoal, porque eles ficam sem o chão. E nós temos que estar ali do lado deles para poder ajudá-los. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, até porque o que eu vou compartilhar essa manhã com vocês trabalha um pouco essa questão de nos ajudar em momentos do medo, em momentos de ansiedade, em momentos de inquietações. Eu espero que esse texto possa nos ajudar a falar ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 19 até o verso 22. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus. Haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos e seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu sua saudação: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. O texto nos diz que é um domingo. 10 discípulos de Jesus estão em uma casa, porém, dentro desta casa, eles não estão tranquilos. Não há normalidade. O texto diz que estes homens, dentro desta casa, eles estão apavorados. Eles estão com medo. Eu diria para você que eles estão desesperançosos. Eu gostaria que você pudesse rapidamente imaginar um pouquinho comigo. Eu gosto de ler os textos e usar a imaginação,
Tem textos que quando nós lemos, parece que a gente está lá, enxergando, parece que nós estamos vendo o que está acontecendo. E esse é um dos textos que é como se eu estivesse vendo o que eles estão vivenciando, o que está acontecendo. Aqui, eu fico imaginando, fico pensando no ambiente. Como é que aqueles homens estão naquele ambiente? Tente imaginar comigo o olhar. Imagine o olhar desses homens. Como é que é o olhar deles? Como é que eles estão? Como é que está o olhar? Porque muitas vezes quando você está com medo, o seu olhar é para baixo. Você não consegue ter um olhar frontal. As pessoas com medo, o olhar é para baixo. Elas não conseguem olhar, o brilho de olhar, ele se perde. E eu tenho para mim que o olhar desses homens não era um olhar de gente que espera, de gente com paz, com tranquilidade. O próprio texto está dizendo isso, né? Fora isso, tente imaginar como é que eles estão sentados. Lógico que nós temos toda uma questão cultural, histórica. Nós não tínhamos cadeiras como essas, não é? Mas, dentro daquele contexto histórico, eu tenho para mim que a forma como alguns estavam sentados era uma forma muito incômoda, muito estranha, de gente sentado assim, não de forma tranquila, mas com o corpo todo, sabe, aquela coisa que o próprio medo causa na gente, né? Você, que nem hoje, meu filho acordou com torcicolo, ele está todo esquisito, me enchendo a paciência. Pai, passa gelol, passa compressa de água quente, o corpo está tudo tão... E tem livros que dizem do como o corpo fala, né? Como o nosso corpo fala. Quando você está apavorado, quando você está desesperançoso, com medo, o seu corpo fala muito. Fala demais. Isso aqui, olha, isso aqui cai. É impressionante como o nosso corpo, ele demonstra situações adversas ou negativas, quando estamos passando por um processo como esse, que o texto está dizendo para a gente, não é? E outra coisa que também me chama muita atenção, e aqui isso eu trago muito para mim, como estava o pensamento deles. O que é que esses camaradas estavam pensando? Eu fico pensando comigo mesmo a guerra mental. O Senhor Jesus não está mais lá com eles. Aquele que era a sustentação, a base, aquele com quem eles tinham um relacionamento profundo, não está mais. De pensamento, o que vai ser de mim agora? Durante 3 anos da minha vida eu caminhei com Ele. E agora? O que vai acontecer comigo? Eu estou aqui, posso ser preso, posso morrer, posso não estar mais com a minha família. Vale ressaltar, queridos, o texto deixa claro. Você acha que as portas estavam abertas? Janelas abertas? O texto está dizendo que eles estavam numa casa fechados, apavorados. Talvez alguns estivessem até escondidos. O medo era tanto que talvez alguns ali escondidos. Por isso que eu disse a você, para imaginar o ambiente. Que ambiente é esse? Que lugar do medo é esse? Que lugar da desesperança é esse? Pessoas com atitude profundamente reflexiva, dizendo: o que vai ser agora? O que vai acontecer? E se vierem aqui, se a guarda romana vier aqui?
nós vamos ser presos, nós vamos morrer, porque nós caminhávamos com Ele. Ali, queridos, estão fechados 10 homens. As portas estão fechadas? Sim, mas para mim, fechada também está a esperança. A esperança também está fechada. Está fechado um tempo de expectativa, está fechado um tempo de entusiasmo. Nós temos aqui no texto, segundo o que João está relatando para a gente, homens abatidos, derrotados por dentro, por fora. Que situação! Ali estão com temor, com angústia, com desilusão, sentindo-se desamparados, desorientados, sem alternativas. Meu Deus! Porém, no versículo 19, é impressionante, é um texto tão lindo. As portas estão fechadas. Eu não sei se tinha janela, André, mas na minha cabeça tinha. Para mim também, janela estava fechada. Porque como é que se fecha a porta, fecha a janela também, não é? Se você está com medo, vai deixar a janela aberta, você vai ter que botar grade, mas não tem jeito. O texto aqui no versículo 19 diz que alguém aparece no meio deles e sauda-os com uma linguagem que o judeu conhecia: Shalom. Shalom. Paz seja convosco. Agora, gente, espera aí. Vamos voltar. O ambiente é ruim, portas fechadas, janelas fechadas. Alguém abriu a porta para esse alguém entrar? Ei, se você está com medo, aparece alguém do nada, no meio e fala Shalom, como é que você fica? O que o texto diz que eles ficaram como? Assombrados. Aqueles homens olham, que eles estão vendo, não reconhecem. Alguém aparece no meio deles. Gente, se eu já estou com medo, eu fico assombrado com alguém que aparece. Tudo bem que está transmitindo mas espera aí. Eu tenho para mim, porque eu ficaria assim, como ser humano, eu ficaria paralisado. Ficaria petrificado num momento como esse. Só que esse recém-chegado, olha o que ele faz: levanta as suas mãos, mostra as suas mãos, o texto diz isto, levanta a sua roupa, mostra o lado da onde ele foi ferido, mostra um dos seus lados. E aí, esses camaradas, eles ficam surpresos. Desculpe usar uma gíria aqui, a ficha cai. Meu Deus. Uns, com certeza, uns que são mais quebrantados começam a chorar. Choram. Tem jeito. Uns que emocionalmente não sabem se choram, começam a rir, né? O choro vira riso, que negócio esquisito, né? Tem gente que é assim, não é? Chora e ri ao mesmo tempo, minha mulher. Chora e ri ao mesmo tempo. Outros simplesmente silenciam, porque talvez para alguns, volto a usar a gíria, a ficha ainda não caiu. Eles ficam assim, ó. Tipo, não choram, não riem. Ficam naquela situação de
nebuloso. Ficam tipo, o que está acontecendo? O que está se passando aqui? Gente, mais uma vez, esse recém-chegado, mais uma vez ele sauda-os. Olha que coisa linda! Com profundo desejo que aqueles homens tenham paz. Mais uma vez ele está saudando aquele lugar que antes era um ambiente do medo, era um ambiente da desesperança, era um ambiente do temor, era um ambiente da angústia. Aquele lugar é contagiado pela ressurreição. Aquele lugar é contagiado pela vida, pela alegria, porque o recém-chegado, o ressuscitado, o Filho de Deus está no meio deles, dizendo àqueles homens: viva a vida para sempre. Que coisa linda, que coisa linda. Agora o versículo 21, gente, tem uma frase aqui no versículo 21, que ela fala muito comigo. É impressionante o que Jesus pronuncia, o que ele diz àqueles homens. Versículo 21, como o Pai me enviou, eu vos envio. Espera aí. Como assim? Como é que Jesus usa uma frase como essa? Eu não sei se eu usaria. Como assim? Aqueles homens, alguns minutos atrás, eles estavam com medo. Se eles estão com medo, eles são medrosos. A coragem desses homens já era. Como que você pode chamar para uma missão gente assim? Como? Estavam lá com as portas fechadas, estavam lá todos sem nenhuma esperança. Como? Uma turma de chorões, gente que não tem estrutura para uma missão, para algo que mudaria o mundo. Eu pergunto para vocês, você enviaria gente assim? Como o Pai me enviou, eu vos envio. Gente, quando estavam naquela casa ali, será que alguns entre eles não estavam falando algumas besteiras? Será que o papo entre eles, talvez entre alguns, disse: sabe de uma coisa? Tudo isso não passa de uma mentira. Nós fomos enganados. Durante 3 anos nós caminhamos com ele. Cadê ele? E nós aqui agora, com a possibilidade de sermos presos, com a possibilidade de acabar a nossa vida. Você não consegue pensar? Porque, gente, conhecendo os discípulos, alguns ali com certeza, olha, não são muito santos não. Tipo, ele nos deixou na mão. E agora nós vamos ter que pagar o preço disso. Alô, mulheres. As mulheres tiveram mais força do que esses camaradas. Porque algumas mulheres estavam onde? Com ele lá no Calvário. Quem foi que primeiro viu Jesus? Vocês estão lembrando? Parabéns às mulheres. Porque esses camaradas aqui... ah, meu Deus, como é que vai confiar nesses camaradas? Gente, olha bem, estes camaradas
seriam os realizadores de justiça. Estes camaradas, eles ensinariam pessoas. Esses camaradas anunciariam as boas novas do reino de Deus. Meu Pai do céu, como? Como? Talvez alguns, e os textos bíblicos dizem, voltariam para a sua triste pesca. Como? Alguns voltaram, não é? Voltariam para a sua vida. Mas não era esse o plano. Não era perambular na rotina da vida. Jesus tinha algo para eles. Jesus tinha um plano para esses homens. E aqui no versículo 22 e 23, nós temos a atitude de Jesus que é incrível. O texto bíblico diz, ele respirou fundo e soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. Está aí. Está aí. Foi essa capacitação, foi esse poder, foi essa ação divina. Meu Deus do céu, sai um sopro da boca do ressuscitado, impressionante, que os impulsionaria, no sentido de que nada os pararia, que nada seria obstáculo para que eles dessem continuidade à missão que o Filho estaria dando a eles. É como se essa ação de Jesus estivesse dizendo a esses homens, vocês poderão ir além, além de qualquer desilusão. Vocês girão, vão. Meu Deus do céu. Eles receberam essa capacitação, eles receberam o poder e o Espírito do ressuscitado. É isso, gente. É isso que nós precisamos. Primeiro, no meio do medo, da desesperança, nós temos que ouvir de Jesus o Shalom. Primeira coisa, o Shalom precisa nos invadir. A paz de Jesus tem que tomar conta da gente. A tranquilidade do Senhor tem que tomar conta da gente, no sentido de que Ele é o Deus das nossas vidas. Não importa se estamos, eu não estou tirando aqui, eles estavam com medo, eles estavam desesperançosos, eles tinham perdido o chão, como muitas vezes nós perdemos, como muitas vezes nós ficamos fechados no nosso próprio mundo, desiludidos, depressivos, angustiados. Jesus precisa aparecer na nossa vida, de forma sobrenatural, porque foi sobrenatural. E nós temos que ouvir dele, Shalom, querido, Shalom, querida, paz seja contigo. É porque não dá nem, gente, eu teria que ter tempo só para ficar estudando ou refletindo com você o significado da palavra Shalom, que não é só paz seja convosco. Tem um significado dentro do contexto hebraico da palavra. Se a gente fosse etimologicamente trabalhar só com a palavra Shalom, dentro do contexto hebraico, é vasto. É vasto. Por isso que eu estou dizendo, é uma linguagem, é uma fala que o judeu entendia, para eles tinha um grande significado. Shalom. Paz seja contigo. Acho que é a primeira coisa que nós temos que ouvir do Senhor. E nós também temos que ser capacitados
por Ele, através de uma ação poderosa nas nossas vidas, que nos levanta, que nos encoraja, que nos anima, que diz para nós qual é a nossa missão. Nós temos que nos lembrar qual é a nossa missão. A nossa missão é ficar fechado dentro de uma casa? Essa é a nossa missão. Esse é o objetivo de um seguidor, de uma seguidora de Jesus. Ficar fechado, apavorado, com medo, angustiado. Deus é Deus. Deus é Deus. Queridos, concluindo, o ressuscitado, ele liberta a comunidade do medo. O ressuscitado, ele traz àquela comunidade que estava com medo, ele traz alegria. Que o amado Jesus possa conceder a mim, possa conceder a essa igreja querida, a graça de vencer o medo. A graça de vencer o medo que nos paralisa. A graça de nós experimentarmos os dons da alegria, da paz. Gente, paz e alegria são sinais inequívocos da presença do Senhor. Aonde está o Senhor? A paz, a alegria. Ele disse isso. Aonde Ele está, a paz e a alegria. São sinais do Senhor. São sinais do Senhor para a nossa vida. Que o Espírito do Senhor, Ele possa nos fortalecer, Ele possa se mover no nosso meio, e Ele possa nos capacitar, para que eu e você, para que nós possamos dar testemunho da salvação, da alegria, da fé, dos dons do ressuscitado. Nós convivemos, nós caminhamos com o ressuscitado, com alguém que está vivo. Nós não podemos nos esquecer disso. Não importa o conflito, o momento, as dificuldades, nós vamos enfrentar, não é? Quem disse que nós não passaríamos por isso? Essa semana eu participei de um programa de TV cujo tema foi sofrimento, porque tem algumas teologias que não acreditam no sofrimento, por isso que tem igrejas que colocam na frente dela: pare de sofrer. Como? Sofrimento faz parte da jornada da vida. Sofrimento nos faz crescer, sofrimento nos faz mudar, sofrimento nos faz ser mais humanos, não é? Então, às vezes, o sofrimento, ele é essencial para a vida. Nós só temos que aprender a lidar com ele. E Jesus nos ensina a lidar com o sofrimento. Não tem como escapar. Agora, nós temos que nos prender, nos agarrar em quem Jesus verdadeiramente é nas nossas vidas. Não importa se sejam momentos bons ou sejam momentos difíceis. Nós estamos, lógico, o país tem vivido momentos de conflito, de crise. Cabe a nós simplesmente nos apegarmos a verdades como essa. A verdades como essa. De que Ele continua sendo vivo. Tem uma música que diz, do Paulo Baruch, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele mudou? Não. Ele continua sendo bom. E nós continuamos caminhando com Ele, com o nosso olhar, com o nosso coração, com a nossa vida entregue ao nosso amado Deus. Amém, queridos? Eu espero ter ajudado a você e a mim mesmo, porque nós temos que nos lembrar que no seu dia a dia você possa ouvir dentro de você: Shalom. No seu dia a dia, lá no seu ambiente de trabalho,
ou no seu lar, nos seus afazeres, tente ouvir dentro de você Jesus dizendo para você: Shalom, Shalom, tranquilidade, paz, porque Deus é maior que tudo isso, e Ele está com a gente. E lógico que aí a gente vai lembrar das várias promessas, não tem como nós simplesmente apagarmos, né? Jesus, durante o tempo que esteve com aqueles homens, Ele trouxe ensinos, Ele caminhou com eles, mas são seres humanos, como eu e você, que na hora que a coisa aperta, aperta, que na hora quando é dificuldade, não tem como sublimar, não, a gente tem que aprender a lidar com momentos assim. Vamos ficar chateados? Vamos ficar amedrontados? Vamos, mas a gente tem que ter um olhar para Jesus, no sentido de que a coisa pode ser revertida, não é? Ela pode ser revertida. Eu tenho visto isso nesses dias. Com certeza o pastor André compartilhou aqui de alguns irmãos que têm visto isso. Tem visto milagres. Tenho visto milagres nesses dias. Tem uma irmã nossa que teve, olha, não dá nem, é quase que é impressionante. Milagre. Ela estava decidida a voltar para o sul porque não tinha trabalho, não tinha moradia. Inferno na vida dela. Em um mês a vida dela mudou. Conseguiu um emprego, conseguiu alugar um lugar. Ontem, estava na minha casa, ontem à noite, nós estávamos fazendo um lanche com amigos, ela estava lá, sorridente, feliz, e dizendo: poxa, até engordei. Aleluia. Mulher não gosta muito de engordar, mas ela está tão magra, que ela até falou: aleluia. Primeira vez que eu ouço uma mulher feliz porque engordou, André. Primeira vez. Porque mulher, uma graminha. Ai, meu Deus. Ai, não vai mais. Ai. Então, tenho visto milagres, André. Tenho visto, irmãos. Tenho visto coisas incríveis do Senhor fazendo no nosso meio. Está fazendo aqui. Lógico que tem alguns que estão, mas o Senhor está ali. Nós não podemos nos esquecer de que Ele está entre nós. E eu gostaria de ressaltar que Ele aparece de forma sobrenatural. Eu não tenho como desligar do sobrenatural. Não tem como, gente. O sobrenatural, ele existe. Ele acontece. E ele acontece hoje nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te encha de paz. Shalom, queridos. Shalom.